Vai começar a gravar já? Bom dia. Então, então eu vou falar rapidinho sobre o TVM, aí se alguém tiver alguma dúvida depois, tá? Então, o TVM, né, que é o Teorema do Valor Médio. Teorema do Valor Médio. Né? Então você tem um, tem dois pontos A e B. Então, aí você pega a reta entre esses dois pontos aqui. Então existe um ponto que é a inclinação no ponto, né? É, é igual à inclinação da reta vermelha aqui, né? Então, a reta vermelha, a inclinação bom, seria aqui você tem f de b, né? Menos f de a. E, então, aqui na vertical, na horizontal, você tem b menos a. Então, aqui seria igual a, aqui vai ser, existe um c, um momento, cadê o chat? Tá. Então, existe um C tal que é, essa inclinação, então, em vermelho, é igual a inclinação numa reta tangente de algum ponto. Uma linha de... Então, isso aqui a demonstração é feita em dois casos, né? E usa o teorema de Weissens para concluir. Tá? Ah, sim, faltou talvez só dizer qual que é as condições de F, né? Então, F tem que ser... deixa eu escrever o meu. Eu tenho aqui F derivável no intervalo AB. Tá. E F contínua em A, B. É outra coisa que eu esqueci. Por que o C ele pertence ao intervalo aberto AB? Tá. Então, para demonstrar isso aqui, tem dois casos. O primeiro caso assume que F de A igual a F de B. Tá. Então, se o F de A é igual a F de B, a gente vai ter alguma coisa assim. Então, dá para ver que, bom, essa inclinação aqui, então, é zero no caso. Então, eu preciso ver onde é que ele é paralelo ao eixo X, certo? E aí dá para ver que ele vai ser paralelo ao eixo X, justamente onde ele é ponto de máximo e de mínimo, tá? Isso visualmente. Então, a gente vai provar que isso é o caso, né? Tá? Então, 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 o que a gente faz é o seguinte, né? Você pega
Ou seja, se... Ah, sim, tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte, tá? O, eu tenho que existe um C pertencente a B, tal que o C é ponto de máximo mínimo. Tá? Então, por que vai acontecer isso aqui, né? Então, você tem que as duas pontas têm o mesmo valor, tá? Se o ponto de máximo e de mínimo ficam só nas pontas, tá? Não tem nenhum ponto de máximo ou mínimo aqui no meio, você concluiria então que um deles é ponto de máximo, outro seria ponto de mínimo, só que os dois têm o mesmo valor, tá? Então, com isso eu teria que... Então, se AB é um ponto de máximo e mínimo, né? Então, eu teria que o f de x é igual a f de A é igual a f de B é todo x. Então, quer dizer, se os pontos se A e B são pontos de máximo e mínimo, tá? Então todo ponto é máximo ou mínimo, e daí então você tem que f é constante, né? F é constante, e aí eu teria aqui f' de x é igual a zero e é igual a f de B menos f de A. Igual a zero, né? Bom, então se a função for constante, qualquer ponto aqui vai servir como C, né? Então toma C qualquer, né? Então, quer dizer, então se as pontas são, quer dizer, então não existe o caso em que não existe máximo e mínimo nas pontas, tá no meio, tá? Porque se não tivesse se eles não estivessem no meio, tanto o máximo quanto o mínimo teria que estar nas pontas, só que isso daria que a função é constante, tá? Então agora vamos supor que é, então tem dois casos, né? Ou existe x em AB, tal que o f de x é maior que f de A, tá? Porque a função é constante, né? Tá? Ou existe x em
AB tal que o f de x é menor que f de... Tá, pode acontecer os dois, né? Tá certo? Porque a função poderia ser alguma coisa assim, né? Por exemplo. Tá? Aí você teria pontos de máximo e mínimo, tá? Mas aí ele pode acontecer dele ser alguma coisa assim, tá? Bom, na verdade ele poderia ser assim também, né? Tá? Mas aí você vê que não tem nenhum ponto onde o valor é menor do que f de a. Ou ele poderia ser alguma coisa assim, né? Então todos os valores são menores do que f de a. Menor ou igual, né? Então, bom, então o que a gente faz aqui nesse caso é pega o no caso A, né? No caso B é parecido, nós vamos fazer os dois casos aqui. No caso A, você tem, como existe se você tomar então o máximo, então você pega o ponto de máximo no caso A, né? Pega C, ponto de máximo. Então, o que eu vou ter aqui, né? O f de C, ele vai ser maior ou igual a f de x, que é maior que f de A. Tá? E aqui é importante que o C está no meio, então a gente tem ele é ponto de máximo, né? Então, a gente calcula os limites laterais aqui. Eu sei que a derivada existe, né? Agora vamos calcular o limite lateral aqui. O limite de f de C mais h menos f de C sobre h. Vamos fazer para h indo pela esquerda primeiro. Tá certo? Então, se você pegar pela esquerda, você está pegando essas inclinações para cá, né? Tá? Então aí você vê que isso daqui, né? Deixa eu tirar o menos aqui, ó, da história. Então eu tenho aqui isso daqui, ele é menor ou igual a f de c, porque f de c é ponto de máximo, tá certo? Então eu tenho que isso aqui é menor ou igual a zero. Tá? Por outro lado, o h está indo pela esquerda, então isso aqui é menor que zero. Certo? Então, todos esses valores aqui são negativos. Então, quando eu tomo o limite, isso aqui vai ter que ser negativo também. Tá? Porque se todos os valores são negativos, o limite não pode ser positivo. Tá? Então, isso aqui é menor ou igual a zero. Tá? E, por outro lado, se eu pegar o limite para h indo para zero pela direita, eu vou ter f de c mais h menos f de c sobre h. E aqui, então, a gente vai ter isso aqui, ele continua sendo menor ou igual a f de c. Desculpe, aqui é negativo, outro é negativo, são dois negativos, então eu escrevi errado aqui assim. Deixa eu apagar. Né? Como os dois são negativos, então isso aqui é maior ou igual a zero. Tá? Agora aqui embaixo não, né? Esse aqui é menor ou igual a f de c, então a diferença continua sendo, a parte de cima é menor ou igual a zero. Agora o h, ele é maior que zero, então você tem um negativo e o outro é
quer dizer, um é menor ou igual a zero, outro é positivo, então o limite vai ter que ser negativo. Menor ou igual a zero, né? Bom, só que agora, como a função é derivável no ponto, então ambos aqui dão f' de c, tá certo? Então temos que daqui a gente vai concluir que o f' de c, então da parte de cima, né, aqui, a gente conclui que ele é menor ou igual a zero, e da parte de baixo a gente conclui que f' de c vai ter que ser também maior ou igual a zero, né? Então, como o f' de c existe, ele não pode ser nem, quer dizer, para ele ser menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, só se o f' de c for zero, né? Então, com isso, a função a derivada no ponto vai ser zero, tá? E aí bate com o que a gente queria, tá? Então, agora, o outro caso, caso B, né, é parecido, né? Então, você tem o valor, quer dizer, a função basicamente vai ficar alguma coisa assim. Bom, aqui poderia ser reto também, tá? O importante é que ele é ponto de mínimo, tá? Então, aí você faz a mesma coisa, né? Você pega o limite de f de c mais h menos f de c sobre h, quando h vai para zero pela esquerda, tá? Então, eu vou ter que isso aqui é negativo. A função, esse aqui é ponto de mínimo, então isso aqui vai ser, isso aqui é maior ou igual a zero. Então, como um é maior ou igual a zero, outro é negativo, então todos os valores que aparecem aqui são menores ou iguais a zero, então o limite vai ser menor ou igual a zero, tá? E agora, se a gente tomar o limite, quando h vai para zero pela direita, então f de c mais h menos f de c sobre h. Então, a gente tem que isso aqui agora é positivo. Isso aqui continua sendo positivo, porque f de c é ponto de mínimo, então f de c mais h, o valor é maior ou igual ao valor de f de c, então essa diferença é positiva, tá? E aí, então, você tem positivo, positivo, o limite vai ter que ser também maior ou igual a zero, tá? Então, é a mesma coisa, né? Daqui a gente conclui que bom, isso aqui é exatamente o f' de c, então você tem que f' de c é menor ou igual a zero, e daqui você conclui que f' de c é maior ou igual a zero. Então, como ele é menor ou igual a zero, maior ou igual a zero, portanto eu vou ter que f' de c também é zero. Então, o que a gente conclui é que quando você tem ponto de máximo e ponto de mínimo no interior do intervalo, né, no intervalo aberto AB, então a derivada vai ser zero, tá? Então, esse era o caso 1. Caso 2, justamente agora você tem, o valor não precisa ser igual, né? Então, o que a gente faz a gente vai definir uma outra função aqui, tá? Que a ideia é justamente, quer dizer, você tem o gráfico da função aqui, né? Tá? Então, o que a gente quer é olhar derrubar essa inclinação aqui, tá? Então, a gente vai tirar exatamente essa reta, e definir uma nova função que aí os valores nas pontas são iguais, tá? Então, tá. Então, a gente vai pegar uma equação linear para isso, tá? Então, a gente vai chamar de g de x vai ser f de x, e aqui a gente vai escrever a reta agora,
Então, quem que vai ser a reta? Eu quero que a reta, ela dê no ponto A, ela dê f de A, e no ponto B, eu quero que ela seja f de B. Só que eu quero que seja uma reta, tá? Porque daí eu sei qual que é a derivada dela. Tá? Então vai ser f de A mais f de B menos f de A multiplica por x menos A sobre B menos. Então, vamos testar aqui. Bom, então, essa tem uma função contínua aqui. Essa aqui é uma reta, então é uma função contínua. Tá? Essa aqui é uma função derivável, né, no intervalo aberto. E aí você também, essa aqui é uma reta, também ela é derivável no intervalo aberto, né? Porque a gente está considerando a função dentro do intervalo AB. Então o que a gente precisa é só verificar quanto que vale g de A e g de B. Porque é importante que isso aqui dê o mesmo valor, né? Então, o g de A, ele é igual a f de A menos f de A mais, aqui vai dar, no ponto A vai dar menos A, aqui dá zero, tá? Então isso aqui fica f de A menos f de A, que é zero. Agora o g de B é igual a f de B menos f de A. Então aqui vai ficar B menos A, então só vai sobrar f de B menos f de A. F de B mais B menos f de A. Aí aqui, então, isso aqui cancela com esse aqui. Tá? Aí vai sobrar f de B menos, aqui sobra f de B, então vai ficar f de B menos f de B igual a zero. Tá? Então agora eu tenho que essa função g aqui, ela satisfaz as condições, né? Ela é contínua no intervalo fechado, ela é derivável no intervalo aberto e nas pontas ela tem o mesmo valor. Tá? Então agora, pelo caso 1, eu sei que existe C pertencente a. Então, isso aqui pelo caso 1, né? Existe C pertencente ao intervalo AB, tal que o F' de C, F não, G, né? No caso, a gente está fazendo as contas com a G. Então, a G' de C é igual a zero, né? Que é G de B menos G de A. Tá? É igual a G de B menos G de A sobre B menos A, né? Bom, então agora vamos voltar para G aqui. Então tínhamos que o G, quem que era, né? O G de X era f de A mais, desculpa, era menos, né? Menos
é f de A mais f de B menos f de A B menos A vezes x menos A. Tá, então, a gelinha de x, isso aqui é uma constante, então vai dar zero. Então vai ficar zero menos. Aqui é uma constante, vai dar zero. Tá? Isso é uma constante multiplicada por isso daqui, então vai ficar de B menos f de A. B menos... desculpe. Aqui não era, eu escrevi errado. Deixa eu voltar aqui, eu escrevi errado. Aqui não era, aqui era f' de, aqui é x, né? Então aqui, não, essa conta não faz sentido. Isso aqui é f' de x menos isso, né? Então agora esse aqui é uma equação linear, então vai ficar vezes 1 aqui, né? E x menos a derivada vai dar 1. Então isso aqui é igual a f' de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. Tá, então no ponto C, o que a gente vai ter? Isso aqui dá zero, então eu tenho que, portanto, na hora que a gente substituir aqui, o zero igual a g' de C vai ser igual, substituindo aqui embaixo, vai ficar f' de C menos f de B menos f de A sobre B menos A. Então agora, passando esse termo para outro lado, a gente vai ter que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos o A, que era o que a gente queria verificar. Então, esse aqui é o TVM. Tá? Então, o TVM é basicamente assim, a ideia é intuitiva, né? Assim, pelo desenho dá para perceber o que a gente quer. Tá? Mas aí você precisa provar isso de forma algébrica, tá? Então, aí a demonstração é feita dessa maneira. Alguma pergunta? Tá, como as outras demonstrações, é mais para ilustrar, tá? Isso não vai ser cobrado em prova depois, tá? Mas... Então, a consequência importante do TVM justamente é o que a gente vai usar depois para analisar gráfico de função, tá? Então, o que acontece, por exemplo, se deixa eu só escrever aqui. Então, consequência, né? Então, o que é importante sobre o TVM é justamente assim, né? Se a filhinha de C
f' de x, aliás, né? Se f' de x é maior que 0, né? Para todo x maior que a, então o f de x, f é crescente, é estritamente crescente. Tá? Então, como é que a gente verifica isso, né? Você pega dois pontos maiores do que A, né? Então, você tem aqui o A, aí o outro ponto pode ser o próprio A, mas aí você toma x e p aqui, por exemplo. Tá? Então, eu quero verificar que f de x é menor que f de t. Tá? Então, aí é só usar o TVM, né? Então, se f de x, f de t, se eu tivesse que f de t é menos... Ah, desculpa, você só pega o valor aqui, né? Você pega f de t menos f de x e pega t menos x, né? Então, eu sei que isso aqui é igual, então aqui existe um c entre x e t, né? Tal que vale isso daqui, né? Isso aqui vai ser f' de c. Então, por hipótese, f' de c é sempre positivo, tá certo? Então, você tem que f de t menos f de x, t menos x é positivo, isso aqui é positivo, t menos x, então, portanto, você tem que f de t menos f de x, tá? Então, aqui é importante isso aqui, né? Isso aqui é maior que zero, tá? Então, multiplicando por t menos x dos dois lados, preserva a ordem aqui, então f de t menos f de x é positivo, então eu tenho que f de t é maior que f de x. Tá? Bom, então, aqui a gente vai ter isso aqui, né? Se a função tem derivada positiva, ela é estritamente crescente. E aí você tem a mesma coisa, né? Se a função tem derivada negativa, a função é estritamente decrescente. Tá? Então, com isso, por isso que a gente depois, na hora de calcular gráfico, você analisa o sinal da derivada, porque aí você sabe que se a derivada é sempre positiva no intervalo, então você sabe que dentro desse intervalo a função vai ser estritamente crescente. Tá? Então aí a gente separa sempre por causa disso onde a derivada é positiva, onde ela é negativa e onde ela é zero. Tudo bem? Tá, e aí a gente faz isso mais pra frente, depois de fazer mais algumas coisinhas, tá? Mas uma das consequências importantes do TVM é essa daqui. Tá? E aí, só colocar aqui, né? E aqui é a mesma coisa, se f' de x é menor que zero, para todo x maior que a, então eu vou ter que f é estritamente decrescente. Bom, alguém tem alguma pergunta de algum exercício? Não? Tá, então, deixa eu só comentar rapidinho então sobre tá, é,
Além do teorema de Cauchy, além do TVM, tem um que é chamado de TVM de Cauchy, tá certo? Isso acho que ele tá colocado no meio do exercício da prova é, do L'Hopital, tá certo? No caso do livro no Guidurizi, tá? Mas aí o TVM Cauchy, ele basicamente o que você tem é isso daqui, que é f' de C, g' de C é igual a f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. Então, no caso, se g for a função x, então isso aqui bate exatamente com o TVM, tá? Mas aí tá, então talvez isso aqui fica mais fácil de enxergar, porque isso aqui fica mais parecido com a regra de L'Hopital, tá? Mas aí, então só vou. Então, na demonstração de L'Hopital, a gente acaba usando essa relação aqui, esse tipo de relação, tá? Eu não vou provar isso em aula, mas aí depois eu deixo o link de uma prova que foi feita ano passado, tá? Então, então o L'Hopital diz o quê, né? São duas versões aqui, né? Então, a primeira é que o limite quer dizer, você supõe que bom, você acabou de escrever aqui. Limite de x indo para A. O A pode ser tanto o real quanto o infinito, tá? Limite de x indo para A de f de x de g de x, né? É igual ao limite de f' de x sobre g' de x quando x vai para A, tá? Se limite de f de x, x indo para A é zero, limite de x indo para A de x é zero e limite de f' de x, g' de x, x indo para A existe. Tá? Então, se esse limite aqui, tá, com as derivadas, existe, e é importante que também então, se isso aqui vai, deixa eu colocar em vermelho aqui. Então, se esse de cima vai para zero, o de baixo vai para zero, e esse limite aqui existe, tá certo? Então, o limite existe vai bater com esse aqui, tá? O segundo caso é de L'Hopital, porque as demonstrações são diferentes, tá? Por isso que acaba sendo dois casos aqui, né? Limite de x indo para A, também A pode ser infinito ou um número real, f de x, g de x vai ser igual a limite de f' de x, g' de x, x indo para A, certo? Então, nesse caso aqui, esse vai para infinito.
Tá, aqui tanto faz se é mais infinito ou menos infinito, tá? Então, por isso a gente não está colocando o sinal aqui, tá? Então, onde o limite de x indo para a, f de x é, mais ou menos infinito, o limite de... tá, aqui talvez aqui confunda um pouco, então eu vou até tirar esse sinal aqui, tá? Não é que ele pode ir para ficar oscilando, né? Ele vai para um ou para outro, tá? Então ele vai para infinito, tá? O limite de x indo para a também de g de x também vai para infinito. E fora isso, o limite de... tem que existir aqui. De linha de x, de linha de x, x indo para a, é que tem que existir. Tá? Então, aqui é uma coisa importante, é assim, você pode aplicar L'Hopital mais de uma vez, tá? Só que antes de aplicar, por exemplo, se aqui dá uma determinação, ainda você pode reaplicar o L'Hopital, tá? Só que precisa sempre verificar se vale isso, tá? Então, ou a fração dos dois vão para zero, ou os dois vão para infinito, tá? Aí você pode aplicar. Tudo bem? Bom, então, quer dizer, então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui a prova, se vocês olharem a prova de L'Hopital, justamente como é que você relaciona isso aqui com isso aqui, né? Tá? Você usa essa aqui, né? Porque só que aí tem que, a conta é um pouco trabalhosa, por isso que a gente não vai fazer em aula, tá? Mas a ideia é justamente que o teorema de Cauchy você associa, então, isso aqui a um ponto que está aqui no meio, tá? E aí você vai deslocando usando aqui, tá? Então, então a demonstração, quer dizer, o enunciado, quer dizer, o teorema de Cauchy a gente usa para provar, né? Tudo bem? Tá. E aí, então, então, bom, agora já são 9h54. Então, na próxima aula, eu já vou soltar a prova, então, tá? Quer dizer, eu solto a prova depois da aula.